Bom dia a todos, prazer ver toda a advocacia aqui reunida no Conselho Federal e dizer a cada um de vocês, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos aqui que compartilhar, estamos aqui para conhecer um pouco mais e compartilhar todas essas informações que serão passadas, fazendo nosso próprio dever de casa, para compartilhar esse conhecimento específico com os nossos colegas. Existem várias seccionais que já estão na estrada há mais tempo, e não é porque elas são melhores, não, é porque a gente começou a apanhar mais cedo. Então, cada um teve que se virar como podia, né? Paraná, referência sempre, começou há 3 anos, não tem mais papel nenhum, né? Pará, Amadeu, Zé Vitor, Santa Catarina, Fred, Pernambuco, estou vendo aqui o Marcos de São Paulo, Tabajara de Goiás, são todos guerreiros do processo judicial eletrônico, não apenas o PJE, ok? Então, vamos, não adianta cada um de nós falarmos aqui se cada um de nós não fizermos o dever de casa. Não basta saber como o sistema funciona. Tem que conhecer os elementos da certificação digital, porque o advogado não gosta de certificação digital, e nós temos a responsabilidade de passar para eles a importância do uso da certificação digital, a segurança na utilização do certificado digital. E também cada um fazer o seu dever de casa para aprender a Lei 11.419, que não adianta saber como é que funciona, como é que se peticiona, clica aqui e clica ali, se não souber a legislação e se não souber também a legislação específica do PJE. Ok? Gente, coube a mim a primeira parte, a parte teórica deste módulo. Então, nós vamos falar sobre certificação digital, Lei 11.419 e Resolução 94, ok? Deixa eu saber uma coisa. Quem aqui tem certificação digital? Gostaria de uma turma, a gente ver, pelo menos todos nós aqui temos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar, então, na primeira parte, é sobre a certificação digital, ok? É importante que nós saibamos distinguir as diferenças entre assinaturas, ok? Assinatura digitalizada, gente, não é assinatura digital, não é mesmo? Nós estamos digitalizando uma assinatura autógrafa feita no papel, ok? E por que ela não é aceita? Porque ela pode ser simplesmente copiada e colada e digitalizada, inserida em outro documento. Já temos jurisprudência de não aceitar procuração com assinatura digitalizada, é claro. Não é? E a assinatura eletrônica. Todo mundo confunde eletrônica com digital. A eletrônica é aquela que nós sempre nos identificamos através de login e senha. Qualquer método de identificação através de login e senha é chamada, então, de assinatura eletrônica. Qual é essa assinatura? É aquela que nós fazemos quando nós nos credenciamos em algum órgão, e que a própria lei fala, né? Requisitos obrigatórios para a prática de atos processuais é o credenciamento no sistema, né? A identificação mediante login e senha e certificação digital, ok? Então, a certificação digital é a única que vai atribuir veracidade das declarações firmadas em meio eletrônico. É uma atividade de reconhecimento de autoria em meio eletrônico. Porque qual é o problema? No meio eletrônico, através de um computador, nós não temos contato com a própria pessoa, temos? Com a representação daquela pessoa. Então, cada um pode dizer que pode se fazer passar por outro. Então, a certificação digital ela veio exatamente para isso, para dar uma segurança na identificação do signatário, o que manifestou a sua vontade por meio eletrônico. E vai comprovar, claro, a autoria de um documento que foi produzido eletronicamente. Ou seja, um documento que nasce de um editor de texto através de um computador, que nós vamos assinar. Na verdade, a palavra técnica seria autenticação, não seria assinar, porque ninguém está, na verdade, assinando. Okay? Essa definição do professor Fabiano Menck, eu gosto muito. Vamos ler junto? Ferramenta tecnológica de autenticação de autoria e validação da manifestação da vontade, associando o indivíduo a uma declaração de vontade que foi veiculada eletronicamente. Ou seja, com a nossa certificação digital, nós podemos o quê? Assinar digitalmente as nossas procurações, os nossos contratos com os nossos clientes, e-mail. O uso não é apenas para
assinar petição, e nós temos usado ultimamente apenas para isso. A certificação digital trazida no Sistema Nacional de Certificação Digital Brasileiro, ela equipara, ou seja, traz os mesmos efeitos da assinatura autógrafa à assinatura digital. E nós temos uma questão de segurança muito importante, porque ela vincula a minha assinatura ao teor daquele documento. Se alguém recebe um documento assinado digitalmente e tenta modificar aquele conteúdo, um enter, gente, que dá no nosso editor de texto, invalida a assinatura que foi aposta no documento. Então, vocês verifiquem que a segurança, quando nós transmitimos uma petição de que ela não será alterada, adulterada, nem depois e nem durante o transporte, né, da transmissão, é essa. Se alguém tentar mexer naquele documento, a assinatura será invalidada. Cumpre requisitos próprios ao meio onde foi gerado, da autenticação, né, da integridade do documento e da privacidade. E também com outro, que não seria um princípio, mas um requisito, do não repúdio. Ou seja, a pessoa que assina digitalmente, essa não poderá ser, a outra parte não vai poder dizer que não foi ela que assinou. Que ela reconhece como verdadeira aquela assinatura posta em meio digital. É muito engraçado que nós estamos mais acostumados a usar a assinatura só para petição, não é verdade? E várias vezes eu tento transmitir um documento assinado digitalmente para várias instituições, não sei se já aconteceu isso com você. Não, doutora, a senhora vai ter que assinar e mandar pelo correio. Querida, não é assim. A gente está precisando, né? Não conhece, você coloca lá de acordo com a lei, não adianta. Acho que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma muito grande. Nós temos que utilizar esses métodos, mas é preciso também que esse conhecimento seja mais pulverizado, não é mesmo? Gente, o que é, hoje, a nossa certificado digital é a nossa carteira de identidade em meio digital. Tem muito advogado que não gosta, ele acha que ele não precisa ir presencialmente na autoridade de registro. Tem advogado que quer mandar procuração. E você sabe que nós somos advogados, todos nós, a grande maioria aqui, e se tem uma classe que é contestadora, somos nós. E eu posso falar porque eu sou advogada. Então, eu queria levar a procuração. Eu falei, doutora, a senhora pede, para tirar sua carteira de motorista, a senhora manda procuração? Para tirar sua carteira de identidade civil, a senhora manda uma procuração? A lógica é a mesma, né? Há de haver um comparecimento presencial. Conhece cara crachá? Para que nós tenhamos a segurança de que, efetivamente, foi aquele titular do certificado digital que compareceu presencialmente à autoridade de registro. Esse procedimento é imprescindível. Trata-se de um procedimento de nível de segurança do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o responsável por gerir esse Sistema Nacional de Certificação Digital, que foi trazido a partir da medida provisória 2200, que criou o que se chama de ICP Brasil. Todos que reclamam da OAB pelas exigências, nós sabemos que nós somos obrigados, como autoridade certificadora, como qualquer autoridade certificadora, a cumprir os requisitos de nível físico, lógico e humano de segurança que são exigidos pela ICP Brasil. Okay? E ela veio justamente para garantir esses requisitos de autenticidade, integridade e a validade jurídica de documentos que nascem de forma eletrônica. Ou seja, eles não estão materializados no papel, né, e são digitalizados. Não, eles nascem em meio eletrônico. O original de um documento, de um arquivo eletrônico, na verdade, é aquele que está no meu equipamento. Todas as vezes que eu pedi um print, se eu for imprimir, na verdade, seria entendido como uma cópia, porque o original foi aquele que eu criei dentro do meu equipamento. Então, gente, é isso aqui. A autoridade certificadora é como se fosse um instituto de identificação. Em meio digital, esse é o papel que cumpre a autoridade certificadora. Mais ou menos, vou explicar para vocês rapidinho, mas todos vocês, depois eu vou passar uma apostila também, como funciona isso. Tá?
gerido por um comitê gestor com membros nomeados pelo presidente da República. E a autoridade certificadora raiz, ela é exercida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ou seja, é a autoridade máxima e a autoridade técnica que gere toda essa cadeia de certificação digital. Nós temos as autoridades certificadoras, que são aquelas que emitem o certificado digital, e temos também nessa cadeia de confiança a autoridade registradora, com a função precípua de distribuir os certificados que são emitidos pela AC e fazer o cara crachá, como eu falo, presencialmente, ok? Finalmente, para o usuário. Então, o usuário ele vai comparecer presencialmente perante quem? A R. Né? E existem autoridades, como vocês estão vendo ali, AC, de primeiro e de segundo nível. Qual a diferença disso? A autoridade certificadora de primeiro nível, obrigatoriamente, tem que se credenciar no ITI. Mediante o pagamento de uma taxa, um valor significativo, e que se obriga a cumprir todos esses requisitos de segurança. Então, não basta pagar o credenciamento. É necessário também investir em infraestrutura. Este é um valor muito alto. E tem as autoridades certificadoras de segundo nível. Só para vocês entenderem, a OAB é uma AC de segundo nível. Vinculada de primeiro nível, que é a da CertSign. Ou seja, quem pagou o credenciamento perante o ITI? Foi a CertSign. Né? Isso é importante nós falarmos, porque sempre nós encontramos os nossos colegas dizendo assim, eu estou pagando muito para a OAB, ainda sou obrigada a comprar um certificado digital. Quando nós sabemos que, na verdade, o certificado digital do advogado ele custa R$ 115, pelo prazo de 3 anos, é o certificado digital mais barato, com validade por mais tempo no Brasil. E esse valor pago, ele não é da OAB, ele é pago diretamente a CertSign. Né? Então, nós atuamos aqui, então, a autoridade certificadora da OAB como uma AC de segundo nível. Tá? O porquê ICP Brasil? Se a OAB detém competência privativa para identificar os seus inscritos, por que e-mail eletrônico ela teria que terceirizar isso? Porque para se credenciar na ICP Brasil, justamente por isso, é um valor altíssimo, sem falar na necessidade de cumprimento dos requisitos de ordem técnica, lógica, humana, e não é atividade fim da OAB. Nós saberíamos mexer com tecnologia, com todo esse aparato. Então, decisão do Conselho Federal, à época, foi esse. Né? Entrar na ICP, OAB, porque toda a legislação modernizada, né, passou a aceitar com exclusividade o certificado digital emitido pela cadeia de confiança da ICP Brasil. Portanto, a tentativa de se criar, e houve, a ICP-OAB, ela não teria efeitos jurídicos erga omnes. Então, foi obrigada, na verdade, o Conselho Federal a se credenciar na ICP, e a escolha foi essa, um acordo operacional com a CertSign, que é a maior certificadora privada do país. Okay? Está aqui, então, a explicação. Fez um acordo operacional com a CertSign. Okay? Então, o valor que nós pagamos no certificado digital é faturado diretamente, que nós vimos emitido diretamente para a CertSign, e é a prestadora de suporte de serviços para a OAB. Ou seja, a OAB continua fazendo a sua atividade fim, desenvolvendo a sua atividade fim, e a CertSign também. É uma parceria que tem dado muito certo, é uma parceria que pode melhorar e deve muito. Para isso é necessário que os nossos colegas, todos os advogados, entendam mais de certificação digital, para passar esse conhecimento também. Okay? Aqui que eu expliquei para vocês, olha, a estrutura hierárquica. Está lá a CertSign, e debaixo da CertSign nós temos todas essas ACs de segundo nível, entre elas a CUAB, sempre vinculadas a de primeiro nível. Ficou claro para vocês? Quer dizer, por que a OAB não é ICP? A história curtinha é essa. Tá?
O que é interessante do certificado digital da OAB é que... Por que eu tenho que comprar o certificado da OAB? Primeiro, é o certificado da nossa classe. Ela me identifica como advogado também. Então, nós podemos utilizar o certificado da OAB para os nossos atos da vida privada. Você não vai precisar ter um ICPF e o certificado da OAB. O certificado da OAB serve para tudo. E também porque ele está vinculado ao nosso número de inscrição. A nossa seccional é o nosso número de inscrição. E há uma tendência de que esse seja não é um certificado de atributo que me credencia e demonstra que eu sou um advogado apto a praticar, exercer os atos da advocacia, mas virá a ser talvez um requisito crítico, que nós estamos trabalhando com isso no ITI. Mas, gente, é tanta coisa para fazer, vamos deixar isso para segundo tempo. Então, o advogado pergunta, por que eu tenho que ter o da OAB? Primeiro, porque é do seu órgão de classe. É mais barato e vale por mais tempo. O que eu conheço dos outros certificados são R$300, R$400 por 12, 18 meses de validade. Ah, mas eu tenho que ter o da OAB? Não. Você pode usar outro? Pode. Ah, mas eu só posso ter um pela cadeia de certificação da OAB? Só. O advogado só pode ter um certificado. Agora, mas eu quero ter um outro. Posso? Pode. Você compra de outra autoridade certificadora. Da COAB, não. Isso é uma decisão da diretoria da OAB, isso vai ser discutido. É muito perigoso certificado andando por aí. Não é? O advogado vai deixar esse certificado, aquela prática nefasta que nós temos visto, né? Que apenas o sênior do escritório tem o certificado digital. E compartilha a sua chave privada com todo mundo. Ou seja, todo mundo está sendo ele no meio eletrônico. E veja bem, no termo de compromisso que nós assinamos quando recebemos nosso certificado digital, que talvez nós não tenhamos lido, não é? O titular do certificado é responsável pela guarda segura da sua chave privada. Eventual compartilhamento, o titular responde por todos os atos praticados através daquela chave privada. Ou seja, impossibilidade jurídica de alegação de falsificação de assinatura digital, ok? O que existe? Compartilhamento indevido de senha. E é uma prática que nós temos visto cada vez mais. Então, da COAB, não existe a possibilidade de ter um segundo certificado. Mas, se a pessoa desejar ter outro, ela pode adquirir de uma outra autoridade certificadora. O que aconteceu agora na OAB é que nós temos a possibilidade de emitir o nosso certificado, não apenas na nossa carteira profissional, como no Tolkien. Várias seccionais já usam Tolkien, não é verdade? No Rio de Janeiro, por determinação do nosso presidente Felipe Santa Cruz, apenas emitimos no Tolkien. É muito problema que a carteira de advogado da minha caiu o chip também. Agora, se cai o chip, eu não advogo, né? Coloca clipse, a gente perde, rapazes sentam, o chip pula. Ou seja, determinação. Acabou o problema na OAB do Rio de Janeiro. Só sai Tolkien. Agora, temos outros problemas com Tolkien, porque os colegas acham que Tolkien é pendrive. Ele parece, mas não é. Ele só serve para assinar digitalmente. E, infelizmente, temos colegas que chegam lá e... Cadê a petição, doutor? Que nós temos central de peticionamento e atendimento ao advogado. Está aqui. Aqui aonde? No Tolkien. Ou seja, queimou o Tolkien. E a culpa é da... É claro. Né? Aqui são as informações, claro que não são legíveis a olho nu, que, que o computador lê. Tá? É o meu chip. Tem a chave pública do titular. Qual é o formato do certificado? O nosso é A3 no Smart Card. O algoritmo da assinatura. O período de validade. É importante nós sabermos que certificado digital fora da validade não se assina documento. Não se consegue assinar o documento. Agora, a ITI está trabalhando com a autoridade certificadora de carimbo de tempo.
E isso, para nós, advogados, vai ser importantíssimo, porque vai me dar o quê? Do relógio atômico, vai me dar a hora legal de Brasília em que eu assinei. Nós temos prazo, às vezes nós temos contratos a cumprir, né? Aceitação, que horas que foi isso, que momento que foi esse. Então, a autoridade certificadora de carimbo de tempo, ela está chegando agora, e isso vai ser importante que nós também tenhamos isso para a nossa profissão. O nome do titular, o nome da autoridade certificadora que emitiu, ou seja, ao plugarmos o nosso dispositivo de certificação digital, são todas essas informações que estão disponíveis. E nós precisamos aprender a utilizar, a gerenciar o nosso certificado digital. Okay? Como eu falei, 3 anos. Quando acabar, certificado digital não se renova. Você compra, adquire um novo. Okay? E não é necessário trocar a carteira profissional. Essa não é uma grande dúvida das OABs? Não é? Não, agora a OAB Rio só está fazendo token, então eu quero trocar. Tá, a senhora adquire outro. Não, eu quero que ele saia daqui para ele vir para cá. Certificado não pula, né? Não tem jeito. Se você quiser trocar, você vai efetivamente revogar aquele seu certificado que está na sua carteira e vai adquirir um novo que vai estar armazenado no token. Mas o meu certificado não vale mais, porque nós tivemos, a partir de janeiro de 2011, nós tivemos um problema com as nossas carteiras. Aliás, o problema não foi nosso. Por quê? Porque o ITI aumentou a chave criptográfica para ficar de acordo com a tendência internacional. Com isso, o nosso chip da carteira ele não tinha capacidade de armazenar esse tamanho do algoritmo. Então, carteiras emitidas antes de junho de 2011 não conseguiram renovar. Até se descobrir o que aconteceu. Esse é um dos motivos que nós adotamos exclusivamente o token. Okay? Então, falar, mas não vale mais? Vale. O meu certificado está na carteira profissional ainda. E no período de validade, ele continua valendo, não é verdade? Quando acabar, eu estou doida para ele acabar, eu vou para o token, que é mais seguro. Porque a mídia não fica, como eu falei para vocês, exposta. Né? O chip criptográfico está protegido dentro do token. É bem mais seguro para nós. Ok? Foi isso aqui que eu falei. Eu estou sempre falando antes. E não pode trocar de mídia. O que nós tivemos de problema ali, de trocar de mídia, eu estou doida para trocar, mas eu não consegui. Bom, vamos lá. ITI. Aprendam a navegar, a acessar o site do ITI. Nós demos aqui pinceladas para vocês, jogo rápido, mas nós temos que acompanhar o ITI. Então, o que é, como funciona, qual é a estrutura hierárquica? Repositório de legislação, ok? Aqui. O comitê gestor, as siglas. Conheça o mundo da certificação digital. DCP, LCR. Às vezes eu mesma me confundo. O que quer dizer isso mesmo? Agora o alemão falou, vai ter um novo, MNI. Não parece nome de avião russo, né? Mais ou menos. A outra era MIG. Então, olha só, entra no site do ITI, começa a navegar nas aulas que vocês derem, na capacitação, no compartilhamento de informação. Todo dia, senhores, nós aprendemos uma coisa nova. Ok? Esse o que é, para que serve, nós devemos criar, várias OABs já têm, um painel, que no Rio a gente chama de painel FIC digital. Nós usamos muito redes sociais, porque hoje a galera pega, não gosta de rede social. Nós fizemos bate-papo, e sorteamos certificado. Essas perguntas eu vou passar para vocês aqui, onde é que elas estão também. Ou seja, quanto mais informação, essas perguntas que nós recebemos também dos cursos online, estão lá. Perguntas mais frequentes, FAQ, pergunte aqui, saiba mais. Porque, às vezes, geralmente, a dúvida de um é do outro. E quanto mais informação você tiver desse mundo novo, é mais fácil. Né?
Tem várias perguntas lá que nós colocamos no Facebook também, esse bate-papo que nós fizemos, e que assim, eu falei assim, não acredito que ainda tem esse tipo, o nível, mas o nível, gente, é da ignorância no sentido do desconhecimento. Então, nós precisamos passar, nós temos essa obrigação de passar para os nossos colegas a responsabilidade do uso do certificado digital. Não informar que não é possível essa prática nefasta de compartilhar senha PIN. Isso é muito perigoso. E eu já soube de escritórios que um sabia do outro, brigou, ele tinha senha PIN, claro, ele entrou na justiça e renunciou ao direito sobre que se fundação de todas as causas do escritório. E o advogado não pôde fazer nada. Ok? Infelizmente, ainda não temos o certificado digital de estagiário. Ok? Isso é um caso que vai ser... A OAB vai, o Conselho Federal vai estudar. Temos algum problema em relação ao tempo, se é 1 ano, se é 2 anos, porque ele só pode ser até 2 anos. Né? Então, isso é um tema que o Conselho Federal ainda vai deliberar sobre isso. Ah, mas advogado não pode ter certificação digital da OAB? Não, a vida como ela é. Tá? Vai comprar um outro do ICPF, o CertSign, 1 ano, vai pagar mais caro? Vai. Mas o estagiário que é bom e o estagiário que é digital, hoje ele está sendo muito bem remunerado, muito bem. Acho que é a redenção dos advogados, dos estagiários. Né? Uma vez eu estava dando aula, um colega estava com um estagiário do lado e falou assim, professora, não fala isso, que ele já quer aumento. Eu falei, você paga que você vai fazer dinheiro. Porque quem vai fazer isso tudo, na verdade, essa preparação do envio, a preparação dos documentos para ficar no processo eletrônico, quem? São eles, né, que vão fazer. Como que a gente adquire? Eu não sei se todas as seccionais têm um link para direto processar. Mas, pelo Conselho Federal, quem não tiver, o caminho é esse. Site do Conselho Federal está no rodapé, serviços, está lá escrito, certificado digital. Vai abrir esse cabeçalho superior, esse menu superior, e a gente clica onde? Adquira aqui. Facinho, né? O procedimento é online, indolor, tá? Olha ali. Clicamos ali e viemos para cá. Esse boneco simpático está falando, adquira aqui, tá? Em seguida, veja bem, vão pedir os nossos dados. E repara que eles pedem também a unidade da federação da seccional. Você vai dizer onde você vai estar. E outra coisa que é importante nós lembrarmos. Nós podemos advogar fora da nossa seccional originária em quantos processos em outra seccional? E no processo eletrônico? É a mesma coisa. Se alguém conta isso, não me pergunte. Eu já soube que contam. Né? Então, se eu estou inscrito, aí, Ana Amélia, eu tenho inscrição São Paulo, Minas e Rio. Eu tenho que ter certificado digital nos dois? Não. Porque eu estou inscrita, né, na outra seccional. Mas eu não preciso ter um outro certificado digital para aquela seccional. Agora, os sistemas de tribunal terão que entender isto também. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer a minha inscrição, o meu cadastramento na Justiça Federal do Rio de Janeiro, naquela época, o meu certificado digital estava na OAB de Minas. E já era um campo fechado, sem possibilidade de inscrição, OAB RJ. Ué, aí eu tive que ir atrás do coordenador do processo eletrônico, explicar. Aí o corregedor mudou a portaria para poder falar, realmente, isso daqui não me cabe fazer isso. Quem tem que fazer isso, fazer essa fiscalização é a OAB, não é o Poder Judiciário. Mas, naquele momento, se eu tivesse um prazo, eu tinha dançado. Por quê? Eles colocaram lá num campo fixo, RJ.
Usa o microfone aí, por favor. Existe limitação, mas não entendo por que não aceitar em outra seccional se a quantidade de processo está dentro ali da estabelecida pelo estatuto. Não é a seccional que não aceita. São os sistemas dos tribunais que já colocam um campo fixo que você tem inscrição daquela seccional. É uma limitação de arquitetura do site mesmo, que foi o que eles fizeram no formulário eletrônico da Justiça Federal. Eles não tinham pensado nisso. Então, eu estou chamando a atenção para vocês exatamente que nós, conhecendo certificação digital, que é a nossa obrigação, até também para replicar esse conhecimento, não há necessidade. Tá? Então, por exemplo, hoje, meu certificado digital está no do Rio. Mas eu estou inscrita em Minas Gerais. Se eu quiser advogar, assinar uma petição em Minas Gerais, eu vou assinar digitalmente com certificado do Rio. E ninguém poderá me impedir isto. Então, eu estou chamando a atenção de vocês que isso pode vir a acontecer e vocês já têm um mínimo de informação também sobre isso, ok? Bom, está aqui, nós vamos botar um captcha, tá? Desculpa. E vamos preencher todas essas informações aqui e envia. Depois vem um e-mail que nós vamos ter que informar. Nós recebemos a nota fiscal eletrônica por e-mail e vamos também agendar. Eu não sei se são todas as seccionais, mas algumas seccionais já têm os seus próprios postos de AR. Lá no Rio de Janeiro, pode parecer o Rio pequeno, viu? Também achava que o Rio era pequeno, mas depois que eu já andei aquilo tudo, descobri que tem muita coisa longe, né? Nós criamos um modelo de chamarmos a AR para trabalhar conosco. A AR fica na casa do advogado. O advogado não tem que ficar procurando posto da CertSign. E nós tivemos um problema seríssimo lá, porque a CertSign não tem capilaridade para estar em todas as cidades. Então, o advogado ele tinha que sair da sua cidade para ir para outra, para agendar, para ir lá. Então, nós resolvemos esse problema como? Trazendo a R para a nossa casa. O advogado vai na casa dele. E fizemos também, eu estou comentando com vocês, porque cada um tem sua realidade. A nossa realidade foi processo eletrônico amanhã com certificação digital. A OAB tinha que dar uma resposta para isso. Né? Eu tinha que levar, o Rio tinha que fazer o papel da OAB. Então, nós criamos, e até hoje existe, gente, a certificação digital itinerante. Toda semana tem curso no interior, e uma semana depois vai a itinerante, porque antes itinerante ia com a gente. Para que serve um certificado digital? O que eu vou fazer com isso? Não consegui adquirir nenhum. Então, depois das aulas, aí a gente resolveu que a certificação itinerante iria depois. Com isso, olha, foi muito bacana a quantidade de advogados que aderiram. Nós saímos de 18% para 32%, gente. E veja bem, cada seccional com a sua realidade. A nossa realidade são de 122 mil advogados. Né? Abaixo apenas de São Paulo, que é só o dobro. Para nós já é difícil. Estou vendo que Rondônia está aqui. Semana passada nós estávamos lá. O presidente informou que, após o curso, o agendamento já está cheio. Quer dizer, é bacana porque você consegue que o advogado entenda o motivo pelo qual ele precisa de certificação digital. Pois não. Professora Ana Amélia, a seccional do Rio de Janeiro hoje, então, é uma autoridade de registro? Não, só de São Paulo. Nós não somos uma R. Nós trouxemos a R para atender os nossos advogados. Nós não somos a R e ainda não temos certeza se queremos ser. A São Paulo é uma R. Então, ela pratica, inclusive, um preço do certificado maior, porque ela abre mão do seu percentual sobre o certificado e isso volta para o advogado em termos de benefício. Menor, né? Pratica um preço menor. Isso, um preço menor. Porque ela, como autoridade de registro, ela abre mão disso. Né? Nós não somos e não sabemos se queremos ser.
o mesmo pensamento do Conselho Federal quando não quis ser uma C. Atividade fim da OAB não é vender certificado. Não é? Então, eu passo a ser responsável, passo a ter que usar todos os funcionários da OAB, fazer uma capacitação técnica importante para virar um agente de registro. Eu ainda não sei se isso vale a pena. Enquanto nós tivermos dúvida, não vamos colocar. Se não mexe em time que está ganhando, não é verdade? Se eu estou conseguindo uma R que vai aonde a gente está precisando, não sou não. Tá? Então, olha, para que... esses são postos da CertSign. Tá? Nós clicamos em cada estado e, ao clicar, por exemplo, eu cliquei aqui no DF, vem lá, quais são os postos de atendimento. Então, isso é importante nós passarmos para os nossos advogados, os nossos alunos. Né? Aonde está, como é que compra. Porque, por incrível que pareça, a maior dificuldade é entrar aqui. Vocês acreditam? É achar isso. Então, esse caminho tem que estar fácil para eles seguirem. Colocar no site da OAB, Rondônia agora fez Facebook, né, Átila? Está criando o portal do processo eletrônico, concentrando todas essas informações num único ambiente. Pará também tem, advogados.com, né, Amadeu? Ou seja, fazer o advogado comprar de maneira fácil. Você pode pagar com cartão de crédito, bate na hora, e você, se tiver agendamento, se puder agendar naquele momento, você faz. Mas, se for boleto, demora 48 horas. Isso é um outro problema que o advogado também não entende. Então, se vocês forem fazer uma certificação digital itinerante, o que você tem que fazer? Avisar o advogado que não aceita cheque, que não aceita pagamento na hora, que é necessário comprar com antecedência,